que ministrar hoje. E Deus começou a ministrar ao meu coração, né, sobre pessoas que se posicionaram na fé, pessoas que se submeteram ao Senhor, que foram corajosos, né, diante de situações difíceis. E essa madrugada, o Senhor levou o sono embora. E veio ministrando ainda mais ao meu coração. E a gente vê hoje, amados, a igreja sofrendo bastante, a igreja com uma opressão muito forte. Parece que a igreja, o povo está sendo esmagado assim. A gente vê muitos pensando em desistir, já no último passo, já não aguentando mais as situações, né, buscando força todos os dias no Senhor para continuar, né, enfrentando batalhas que muitas vezes a gente olha e a gente pensa, será que nós vamos aguentar? Será que nós vamos suportar? E essa tem sido, né, a igreja de hoje, mas aqui Pedro, ele escreve às igrejas justamente por conta disso. Ele escreve às igrejas para encorajar a igreja a viverem de forma que testifique a graça de Deus. Ele encoraja a igreja a não deixarem os seus princípios, a não mudarem a sua essência por aquilo que está acontecendo. E ali ele continua encorajando a igreja, falando para que a igreja se sujeitasse. Falando para que a igreja se sujeitasse ao Senhor, sujeitasse uns aos outros, para que a gente seja submisso uns aos outros, para que os jovens ouçam os mais velhos, ali dando os ensinamentos, né, para que a gente venha vigiar, porque nós temos um adversário, esse adversário está em todo o tempo bramando, querendo nos devorar, e a gente precisa andar vigilante. Mas Pedro, ele afirma aqui que todas essas questões que a igreja está passando, nossos irmãos estão passando também. E não somos somente nós, todos os nossos irmãos estão assim sofrendo com perseguições, sofrendo acusações, né, sendo realmente assim apertados mesmo, né, para que saia o bom azeite, né? Vamos ver qual vai ser a procedência de nós como cristãos em meio às dores, em meio às aflições, em meio aos tempos difíceis, em meio às perseguições que a gente ainda não está passando nem o início, né? Nem o início de tudo que ainda está por vir e já está sendo pesado, né? Muitas vezes a gente acha que não vai suportar, e Pedro, ele vem, né, encorajando a igreja a isso, a se fortalecer, a não desanimar, porque em todas essas provações nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Nós estamos sendo fortificados e nós seremos aprovados. É para isso que nós estamos passando tudo isso, porque é necessário que a igreja, né, o Senhor venha ver em nós o nosso caráter diante, né, das circunstâncias, diante das questões difíceis, porque é muito fácil a gente falar que ama a Deus, é muito fácil a gente servir quando está tudo bem, é muito fácil a gente cultuar quando está tudo bem, né? Mas e quando não está bem? Quando você já não está mais suportando, quando você está passando por um momento de dificuldade financeira, quando você está passando por um momento de enfermidades, um momento no casamento, um momento com os filhos, um momento difícil no trabalho, um momento difícil sentimentalmente, né? A mente está sendo muito atacada nos últimos tempos. O inimigo está atacando muitos irmãos na mente, o emocional. E aí, qual a nossa posição diante de tudo isso? Qual tem sido o nosso posicionamento? E Deus, ele ministrava muito, né, sobre exemplos de homens e mulheres de fé que suportaram,
que suportaram, que não abriram mão dos seus princípios, mesmo sobre decretos de morte. Não abriram mão de se submeter à palavra do Senhor, de obedecer à voz do Senhor, né, e de testificar que o Senhor é o Senhor dele, é o Senhor da nossa vida. E nós vamos aprender hoje com Esther. Vamos para o livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Esther, capítulo 4, versículo 13 ao 16, e diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste este reino. Então disse Esther, que tornaste a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Aqui, só vou dar uma resumida na história para que a gente venha entender. Já é um livro, uma história bem conhecida dos irmãos, da igreja, todo mundo, né, eu creio que já conhece, os jovens já passaram ali pelo livro de Esther, já estudaram sobre o livro de Esther, já discutimos sobre isso, né? Mas, um certo dia, o rei Assuero estava ali dando uma festa, um banquete, um rei generoso, que ele servia não somente os príncipes, mas também aos servos. Ele servia a todos, do maior ao menor, né? E ali ele exibia suas riquezas, exibia tudo que ele tinha. E um certo dia ele chamou a sua mulher Vaste para mostrar a beleza dela a todo aquele povo, mas sua esposa Vaste recusou se colocar ali como um troféu, né, para se aparecer. Por algum motivo ela recusou. A Bíblia não vai falar o motivo, mas por algum motivo ela recusou. Ela não respeitou a vontade do seu esposo, né? E ali ia muito além, porque ele era o rei, né? Era uma palavra que ela não poderia negar. Era um pedido que ela não poderia negar. E como o Senhor falou muito, minha questão sobre submissão, e eu trouxe o tema hoje dizendo: será que nós temos coragem, em meio às dificuldades, em meus problemas, para continuar nos submetendo a Deus? Continuar nos submetemos à vontade de Deus? Porque muitas vezes a pressão está tão grande que você fala: eu vou obedecer até aqui. Isso aqui não dá, não. Isso aqui eu já não posso mais obedecer, né? Já está passando do limite. Aqui eu vou agir do meu jeito, né? E Vaste, ela foi uma mulher que ela não se submeteu ao seu esposo. Mas quando nós temos entendimento do que é submissão, né? Em estudos que a gente faz, o povo entende submissão como se fosse um escravo, como se você não pudesse ali ter a opinião, né? E se colocar debaixo, você obedecer sem dar a sua opinião. Mas quando nós trazemos isso para o original, né? Significa estar abaixo de uma missão, sob uma missão. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós estamos falando: Senhor, eu quero estar nessa missão.
Eu vou obedecer para estar nessa missão. Então, todos que estão aqui hoje, né, estão dentro da missão do Senhor. Estão sendo auxiliadores dessa missão. Estão sendo usados para essa missão. Mas Vasti, ela rejeitou se submeter ao rei. Né? A gente não sabe o porquê. Mas muitos, por alguns motivos, têm deixado de se submeter ao Senhor, deixado de fazer a vontade do Pai e acabam perecendo. Porque quando ela nega se submeter ao rei, os seus conselheiros se ajuntam e olham para aquela mulher e leva ali até o rei, fala, não, ela agiu de uma maneira errada e isso pode contaminar as outras mulheres, a forma que ela agiu. De ela não ter se submetido à tua vontade. E ali os conselheiros falam, dá um conselho para o rei. É melhor você procurar outra esposa, né? Procura virgens ali, moças formosas, para que fique um ensinamento para outras mulheres que precisam se submeter ao rei. Não é de qualquer forma que pode ser tratada, não é de qualquer forma que a esposa pode tratar o seu marido, não é de qualquer forma que ela pode, né, ali se dirigir ao seu esposo, né, e trazendo para a nossa comunhão com Deus, não é de qualquer forma que a gente pode servir a Deus. Quando o Senhor nos chama para algo e a gente rejeita isso, o que será que as outras pessoas estão vendo? Quando nós rejeitamos fazendo a vontade de Deus. Então, quando nós aceitamos estar sobre essa missão, tudo nós tem que ser pensado. Será que as minhas atitudes, será que o meu falar, será que da maneira que eu estou procedendo está testificando ao meu Senhor? Como será que como será que as pessoas estão observando isso? Será que eu estou prestando bom testemunho? Então, essa pergunta a gente se faz todos os dias. Essa pergunta a gente olha no espelho, né? A gente pergunta para nós mesmos. Quem estou sendo eu diante do Senhor? Será que eu estou prestando bom testemunho? Será que eu estou levando, né, ao Senhor, a luz do Senhor, o brilho do Senhor, a palavra do Senhor? Então, a gente se pergunta isso. Em meio ao tempos difíceis, a gente mostrar quem é o Senhor da nossa vida. E ali mais para frente, né, os servos do rei ajuntam ali as virgens, e ali em uma delas vem Radassa, Esther, né, sobrinha de Mardoqueu, uma mulher órfã de pai e de mãe, e ali o seu tio ficou sobre os cuidados dela. E quando veio esse anúncio, né, do rei está procurando uma mulher formosa, Esther ali se apresentou, seu tio a levou ela, e houve um tempo de preparo para estar à presença do rei. Não foi de qualquer maneira, ali ela ficou, os estudos vai dizer que mais ou menos 12 meses, 1 ano, se preparando, né, com os óleos essenciais, com fragrâncias, né, com as vestimentas, tudo foi preparado. Então, quando nós somos convidados a fazer parte desse reino, né, o Senhor nos leva para esse tempo de preparo. O Senhor nos leva para que a gente venha a ser limpo, venha a ser purificado, venha a ser adornado, venha nos revestir com vestes novas, venha nos purificar daquilo que nós aprendemos até aqui, daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, de crenças limitadoras na nossa vida, né, de coisas que podem ali não ser adequado ao reino. Então, há um tempo para esse preparo. E Esther, ela foi preparada para esse tempo. E quando chegou a vez dela de se apresentar ao rei, um dos que cuidavam ali delas falou para ela, não peça nada ao rei.
E Esther, uma mulher formosa, mas que, além disso, ela era submissa. Ela enxergou no tio ali a autoridade de Deus sobre a vida dela. E hoje a palavra nos instrui que toda autoridade ela é concedida por Deus. Então, nós precisamos obedecer às autoridades que Deus designou para a nossa vida, dentro da igreja, ao bispo, a pastora Camila, pastor Flávio, pastora Luz, pastores. Né? Na escola, vocês devem obediência aos diretores, aos professores, dentro de casa, aos pais, às mães, a quem Deus destinou ali para o seu cuidado. Tem muitos que hoje são cuidados por avós, né, por tios. Então, são autoridades sobre a sua vida e você deve se submeter aos cuidados dentro do trabalho, submeter ao patrão. A gente não pode falar de qualquer maneira, a gente não pode se pôr de qualquer maneira, né, dentro da igreja. Então, em todo o ambiente, há uma submissão. Né? A gente vê no sistema solar, há uma submissão. Em tudo, a gente vê essa submissão. Né? O esposo sendo cabeça, Cristo sendo cabeça do esposo, o esposo sendo cabeça da mulher, e nós, como mulheres, aceitamos essa liderança dos nossos esposos, né? E não que a gente vá aceitar ser maltratadas, né? Mas a gente precisa reconhecer que, através das nossas atitudes, assim como Esther, as situações podem ser mudadas, as situações podem ser transformadas, porque vai muito do nosso proceder, muito da maneira que a gente age, que a gente enfrenta as situações. E Esther, ela foi essa mulher que ela ouvia os conselhos. Ela não fechava o coração dela e falava, é assim que eu penso, é assim que eu aprendi, é assim que vai ser. Não. Tinha um coração ensinável. E ela aceitou o conselho do tio. Esther, vai e não fala que você é judia. Então, ela soube se portar ali, ficar em silêncio, aprender o que tinha que ser aprendido, passar pelo processo que ela deveria passar. E quando aquele que cuidava dela falou, não peça nada ao rei, ela também aceitou esse conselho dele. E quando ela se colocou diante do rei, o rei, por todo esse cuidado que ela teve, a maneira dela, ele se agradou dela e tornou ela rainha. Né? Mas chegou um tempo em que o rei, ele levantou um homem, Amã, e colocou ele como um dos principais, todos se deveriam prostrar diante dele. Mas Mardoqueu falou, não, diante de homem eu não me prostro. E não se prostrou. E isso trouxe uma ira muito grande a Amã, né? Porque Mardoqueu, ele não negociou os princípios dele. Ele não negociou que ele deveria se prostrar somente ao Senhor. E ali, Amã, com muita ira, viu aquele homem e falou, vou matar esse homem. Né? Porque ele pode inflamar o restante. Todos devem se prostrar diante de mim, e ele está achando que é quem se não se prostrar diante de mim. Mas Amã foi além. Né? Vamos vir um decreto de morte sobre todo o povo, porque se ele está agindo assim comigo, o povo dele também vai agir da mesma forma. E ali Amã decretou esse decreto de morte, mandou para todas as províncias que o povo judeu iria ser morto. Mas Mardoqueu, ele se prostrou diante ao Senhor. Ele se colocou de vestes de saco, com humildade. Clamou ao Senhor, buscou ao Senhor com humildade. Não foi de qualquer forma. E ali ele foi até o palácio, se colocou na porta. Porque muitas vezes a gente quer sair falando das nossas situações, a gente quer sair contando para todo mundo,
Mas Mardoqueu, ele se colocou na porta do palácio porque ele queria ali levar Esther. Porque não é para qualquer maneira, para qualquer pessoa que a gente pode levar algum assunto, a gente precisa levar para quem Deus colocou ali para resolver. E Mardoqueu, ele se colocou ali à porta e vieram os servos de Esther, né, e levaram até Esther a maneira que o tio dela estava ali, e ela mandou vestes, porque não poderia adentrar o palácio com aquelas vestes que ele estava, panos de saco. Só que ele não aceitou. Ele falou, eu vou continuar assim, porque eu estou me humilhando diante do meu Deus. Eu não estou me humilhando diante dos homens, eu estou me colocando diante do meu Deus, porque eu preciso de um socorro, porque há um povo que vai perecer. Há um povo que está sobre o decreto de morte. E ali Esther, ela mandou o recado ao seu tio, né? Mardoqueu mandou o recado a Esther do que estava acontecendo, e Esther manda outro recado ao seu tio, falando, eu não posso me colocar diante da presença do rei, porque há mais de 30 dias ele não me chama, e se eu me colocar, eu posso morrer. Quem não é chamado à presença do rei, ali é levado à morte, porque o rei precisa convidar a adentrar, né, a sala do reino. E ela ainda não tinha sido convidada há muito tempo. E quando ela leva isso a Mardoqueu, ousado, né, fala para ela, não se importa não, porque se não for através de você, Deus vai enviar o socorro. Mas eu creio que se Deus te colocou aí, é porque Ele quer te usar. É porque é para ser através de você. E muitas vezes a gente quer sair de cena em meias situações. A gente fala, tá bom para mim. Né? Eu perdi meus pais, saí de uma situação de órfão, Deus me colocou num palácio, esposa do rei. Para que eu vou me colocar ali novamente, né? Numa situação para arriscar a minha vida? Para mim tá bom, eu vou continuar dessa maneira. Só que Deus, ali ela tinha intimidade com o Senhor, e ela entendeu o recado de Deus. Ela falou, pode deixar, jejuem por mim 3 dias e 3 noites, e se perecer, eu pereci. Ela olhou e falou, é comigo a situação. É eu que tenho que me posicionar. Eu não posso transferir esse posicionamento. Eu não posso requerer de outra pessoa aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. E muitas vezes a gente fala, não, deixa que Deus usa fulano, deixa que Deus usa ciclano. Não, essa situação é muito difícil para mim. Eu não vou me colocar nessa brecha, porque a luta vai ser grande. Eu posso acabar perecendo, eu posso acabar morrendo em meio a essa guerra, porque eu não vou suportar. Aquele que entrar à sala do rei de qualquer forma, pode ser morto. Mas quando Esther, ela vê que é com ela, que Deus quer fazer através dela, ela se posiciona e ela usa das armas espirituais. Jejue e ore, porque não é na minha força, é na força do Senhor que eu vou. É através do Senhor que eu vou. E pode parecer que vai morrer, pode parecer que não vai ter, né, nenhuma, não vai mudar a situação, mas mesmo assim eu vou lutar, eu vou fazer algo, eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ficar no meu canto, eu não posso ficar no meu conforto, eu tenho que fazer algo. E ela entendeu que ela precisava desse posicionamento, mas chamou o reforço, chamou a ajuda. Jejue por mim, ore por mim, que não vai ser fácil.
Porque não é só sobre mim, é sobre um povo. É sobre o povo do Senhor. Então, Mardoqueu levou esse recado ao povo, e o povo jejuou, o povo orou, o povo foi obediente. E Esther, quando depois de 3 dias, ela começou a se preparar novamente, ali para adentrar a sala do rei, e ela não usou de astúcia, ela não usou de arrogância, falando, é meu esposo, o que é isso? Eu vou falar com ele, porque é meu esposo, eu vou falar de qualquer maneira, né? Como assim um decreto de morte sobre o meu povo? Não. Ela foi humilde e ela reconheceu a autoridade do esposo e respeitou a posição dele de rei. Ela não foi de qualquer maneira. Então, ela começou a se vestir das vestes reais. E quando a gente vê o estudo sobre quando Esther vai se vestir de vestes reais, isso no hebraico quer dizer que as vestes reais ela já era acostumada, porque ela era rainha. Então, ela já tinha essas vestes. Mas quando ela se veste de reais, no hebraico quer dizer que ela está se vestindo de vestes do reino. Ela está se vestindo de autoridade. E quando ela se veste das vestes do reino de autoridade, aí sim ela vai até o rei. E ali ela se coloca como humilde diante do rei. E o Senhor estende o cetro para ela, porque se ele não estendesse, né, ela poderia morrer. Então, ele aceitou ela ali e falou, o que tu queres? Tudo que você quiser eu vou te dar. Olha o poder que tem a nossa oração. O poder que tem quando nós usamos a arma certa. Não é do nosso jeito, não é da força do nosso braço. Mas quando nós levamos a situação em oração e em jejum, cadeias são quebradas. Situações vão sendo transformadas. Enquanto o povo jejuava, Esther jejuava, né, o Senhor fez ali o rei Assuero também ficar acordado numa noite e falar, traga os livros de crônicas para ler para mim. E ali é relatado quando Mardoqueu falou que tinha servos ali tramando a morte do rei, e tudo foi averiguado, e era verdade, esses servos foram mortos, e o rei foi livre de morte. E ali o rei falou, o que fizeram a esse homem? Que honra deram a esse homem que me livrou da morte? Olha como Deus faz lembrar. Olha como Deus desperta para que o nosso nome seja lembrado, para que aquilo que foi feito seja lembrado. E ali o rei começa a ler e chama o inimigo, né? Chama o inimigo e fala, Amã, o que a gente pode fazer a um homem, né, que o rei estima? E ali Amã já achando que era ele, sou eu. Rei, coloca em cima de um cavalo, das vestes do Senhor, né? E passa pelo povo clamando ali que ele é um Senhor, que ele é aclamado pelo rei. E o rei falou, faça isso com Mardoqueu, o inimigo que planejou a morte. Falou, dá honra a esse homem. E ele ali teve que obedecer ao rei. Tudo que ele estava planejando, Deus começa a fazer de uma maneira diferente. Porque tinha jejum e tinha oração. E ali Mardoqueu ele foi honrado. E quando Esther se coloca à frente do rei, ela prepara tudo, ela não vai levando de qualquer maneira. Fala, Senhor, o Senhor aceita
vir ao banquete com Ramã, ela convida à mesa o rei e o inimigo. Ela coloca na mesa e prepara aquele banquete. E Amã já se sentindo, fui convidada pela rainha a sentar à mesa com ela, vou ser honrada, né? Mas quando o rei Assuero e Ramã vai ao banquete de Ester, e o rei pergunta, o que queres? Que eu te darei tudo. E aí ali ela fala realmente quem ela é. Como pode o meu povo perecer? Como pode um decreto de morte sobre o meu povo? Poderia nos tornar escravos, mas não, a morte. E ali Assuero, ele já fica indignado com a situação, porque ele não pensou que ela escondeu isso dele. Ele só olhou para quem ela realmente era aos olhos dele. E ali o rei ficou indignado, falou, quem fez isso? E ela coloca, aqui está o meu inimigo, aqui está o meu adversário. Senhor, essa é a situação que eu apresento diante do Senhor. Essa é a situação que o adversário preparou para o meu povo. E o rei, ele se coloca ali como justo, né? O Senhor é justo. E ele não olhou que ele colocou, que era o homem oficial dele. Mas ele deu honra a quem deve honra. E ali decretou a morte de Amã. E deu aos judeus cartas, né? Mais para frente o texto vai dizer que o rei deu aos judeus carta para que eles matassem os próprios inimigos. E Deus, ele nos dá essa autoridade sobre os nossos inimigos. Muitas vezes a gente quer transferir isso para outra pessoa. Mas eu e você temos essa autoridade da parte do Senhor. Jejue, ore, se prepare, não haja de qualquer maneira e use da autoridade a qual o Senhor te deu. E muitas vezes pode parecer que a situação não vai mudar, que a situação não vai transformar, mas há um tempo certo para todas as coisas. O Senhor, ele sabe como agir diante de toda e qualquer situação, porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas o Senhor sabe como preparar todas as coisas, e muitas vezes, em meio da situação, Ele quer ver o nosso posicionamento. Ele quer ver quem nós somos, se nós vamos continuar adorando, se nós vamos continuar glorificando, se nós vamos continuar se submetendo. Porque quando você já está cansado da situação, muitas vezes você quer jogar tudo para cima. Mas nós, como servos do Senhor, nós precisamos continuar e saber quem é o nosso Senhor. O Senhor do impossível. O Senhor que pode transformar todas as situações. O Senhor que Ele nos resgata de decretos de morte. E muitas vezes a gente está chateado por coisas pequenas. Mas há muitas pessoas já com decretos de morte. Que já estão pensando em nem levantar amanhã. Pessoas que o inimigo já tramou situações. E muitas vezes a gente não se coloca como Ester, como posicionada a orar, a ser um intercessor, a entrar diante da presença do rei e levar a situação. Ah, pastora, mas eu ouvi uma situação do meu irmão, né? Ah, deixa que o bispo ore, deixa que a pastora ora. Não, se chegou até você, amado, se coloca, se posicione. Ore pelo seu irmão, é o teu povo. É o povo do Senhor. Então nós precisamos nos unir, como fez Ester. Eu não estou sozinha nessa guerra, eu preciso de vocês, vamos juntos. Porque um povo reunido, amados, não há
cadeias que resistam, não há inferno que resista. Se um só homem posicionado, Deus usa para grandes coisas, imagine um povo posicionado. E a gente vê essa situação, né, com José também, que não abriu mão dos princípios dele, mesmo sendo encarcerado, mesmo caindo no poço, mesmo sendo rejeitado, ele não abriu mão dos princípios. Então, que você seja encorajado, seja fortalecido essa noite, para não abrir mão dos princípios ao qual Deus colocou sobre a sua vida, para que você não abra mão daquilo que o Senhor colocou sobre você, do ambiente ao qual Deus te levou, seja no trabalho, seja dentro do lar, seja na escola, com os jovens aí que estão dentro da escola. Foi o Senhor que te plantou nesse ambiente, para que você faça a diferença. Então, que você não transfira essa responsabilidade. Porque Deus quer fazer em você, Deus quer fazer através de você, para que o nome dele seja glorificado. E assim, livrar todo um povo, levar salvação, levar vida para todo um povo que anda sedento. Porque a gente vê as pessoas sendo tão oprimidas que as pessoas estão buscando refúgio em lugares que estão se afundando cada vez mais. Eu não vou comentar aqui, mas tem chegado situações muito difíceis. E muitas vezes a gente não tem como agir do modo natural. E é jejum e oração, porque é Deus que vai fazer. É o nome de Deus que vai ser glorificado, é o nome de Deus que vai ser exaltado, é o nome de Deus que vai ser engrandecido. Pessoas já estão desistindo de tudo, por situações pequenas que o inimigo tem trabalhado ali na mente, no coração. As pessoas já estão desistindo de família, desistindo de casamento, perdendo muitas coisas. E a gente não pode deixar com que isso aconteça, porque há uma promessa para os filhos de Deus. Eu só vou terminar com essa mensagem que está em Isaías 54, 17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, não se importe com o que o inimigo tem preparado para você. O Senhor nos dá autoridade sobre o inimigo. Então, só saiba que você é filho do Senhor, que você tem essa promessa e que você tem autoridade. Use da autoridade que o Senhor te deu. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e louvo ao Senhor. Já vou terminar por aqui. Em nome de Jesus. Vou estar passando para o bispo. Se coloque de pé em nome de Jesus.